Infelizmente, descobri que pouquíssimas pessoas são ensinadas a expressar as próprias necessidades. Em vez disso, somos ensinados a criticar, insultar e nos comunicarmos de modo que nos distanciam uns dos outros. Em consequência, não conseguimos encontrar soluções para os conflitos. Em vez de ambos os lados expressarem as próprias necessidades e compreenderem as da outra parte, todos entram numa disputa para ver quem está certo. E é bem provável que isso termine causando várias formas de violência verbal, psicológica ou física, e não a solução pacífica das diferenças. Esta é uma citação do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e é sobre esse livro que nós vamos conversar hoje. Aguarde mais um minutinho que a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Estante Branca. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre essa leitura, Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse livro é da editora Sextante. É um livro de mais ou menos 200 páginas, é bem curto. Eu li em 2 dias esse livro. Eu ganhei esse livro aqui agora no Natal, ganhei de uma amiga minha, amiga Ana, minha irmãzona. E porque a gente conversa muito sobre essa questão de comunicação não violenta, né? Da gente aprender a se comunicar com os outros e a resolver conflitos de uma forma mais pacífica. Então ela me presenteou com esse livro, eu adorei, já resolvi ler e compartilhar com vocês. O Marshall Rosenberg, ele é psicólogo clínico. Ele foi fundador e diretor do Centro de Comunicação Não Violenta. É uma entidade internacional sem fins lucrativos que oferece oficinas e treinamento em 35 países. Então, e além disso, ele é autor de mais 2 outros livros, Comunicação Não Violenta e A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Eu não conhecia o autor, não havia lido nada antes desse livro também sobre a comunicação não violenta. Eu tinha um entendimento básico, né, do conceito do que era, mas nunca tinha me aprofundado na questão, né. Eu gostei do livro, eu achei esse livro, na verdade, mais prático. Ele não é reflexivo, não que você não tenha que refletir, né, muito pelo contrário, mas você tem que praticar ele logo de cara. Você tem que ir entendendo, né? A gente tem que ir entendendo o que quer dizer a comunicação não violenta e procurar praticar em nosso dia a dia. Então é um livro que assim, eu quero praticar a comunicação não violenta, então eu acredito assim que em vários outros momentos eu vou buscar informação nele, dar uma olhadinha para poder ir entendendo e transformando o conceito dentro de mim, porque uma coisa é você entender o conceito, outra coisa é você transformar o conceito dentro de você. O autor, ele fala muito dessa questão, né? Ele fala que nós fomos treinados a sermos reativos e não a analisar as nossas emoções, né? A entender as nossas emoções e se comunicar de uma forma mais efetiva e não violenta. Então, assim, nós estamos o tempo todo tentando barrar as coisas ruins que possam nos acometer, né, e culpar os outros por aquilo que a gente está sentindo. Só que assim, olhando para a questão do autoconhecimento, e a SNV está muito ligada com o autoconhecimento, cada indivíduo é responsável por aquilo que sente, por aquilo que faz, por aquilo que devolve ao mundo, enfim, nós somos responsáveis por absolutamente tudo que se diz a nós mesmos. Então, se você ficou com raiva de tal pessoa, não foi pelo que a pessoa fez, foi porque você quis guardar aquele sentimento, e daí esse sentimento pode estar relacionado a muitas outras coisas passadas na sua vida,
situações que te levaram a algum trauma, enfim, a questão se torna muito mais complexa, né? Dependendo de cada caso, de cada pessoa. Eu marquei aqui, eu fiz algumas anotações sobre algumas coisas que eu achei interessante no livro. Então aqui ele fala sobre para a resolução de conflitos, ela envolve 5 etapas. Primeiro, expressar as nossas necessidades. E aqui é interessante porque assim, expressar as nossas necessidades não significa entender qual é o seu sentimento. Eu tô sentindo raiva porque fulano me maltratou. Tá, isso é um sentimento. Sentimento não tem relação, não tem a ver com a necessidade. Tá, você está sentindo raiva devido a algo que aconteceu, mas é necessário entender qual é a necessidade que precisa ser suprida dentro desse sentimento, né? É muito nebuloso para gente que não tá, para nós que não estamos acostumados a praticar a CNV. Então, eu me senti magoada com o fato da minha amiga ter ido na casa de outra pessoa e não ter vindo na minha casa, sendo que nós somos amigas há tanto tempo. Tá, você tá magoado. Qual que é a minha necessidade em relação a isso? A minha necessidade de repente possa ser, olha, eu me senti triste porque eu gostaria de ter tido mais atenção da sua parte. Essa é a minha necessidade. Eu queria ter tido mais atenção. Eu não tive a sua atenção, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, fulano vem aqui, então tá bom, não vou mais na casa dela, não vou mais falar com ela, tudo bem, não quero mais nem saber, tô com raiva dela, sabe? Então, a gente entender qual que é a nossa necessidade, o outro poderá ou não suprir aquilo que a gente necessita, e daí às vezes é um trabalho interno mesmo, com a gente mesmo, né? A gente tem que parar de jogar para o outro a responsabilidade daquilo que a gente sente, mas é bom que a gente consiga entender o que é que levou aquele sentimento, né? Então, 2, enxergar a necessidade dos outros, independente do modo como se expressam. Essa é bem interessante e também eu considero muito difícil, porque imagina a pessoa tá gritando com você, ela tá te xingando, ela tá falando horrores, mas você tá ali tentando entender o que de fato ela está querendo dizer, qual que é a necessidade dela. É mais ou menos como a pessoa te deu um tapa de um lado e ao invés de você revidar dando o outro nela, você recebeu o tapa e fala assim, nossa, mas o que será que esse tapa quis dizer? O que ele está sentindo? Qual que é a necessidade dele? Toda a expressão, seja ela violenta ou não, tem algo a dizer, né? Então, você procurar entender o outro, independente da forma como ele se expressar, é você colocar as orelhas da CNV, como o próprio Marshall diz, e procurar enxergar além. É muito bonito, né? Falando assim, mas na prática é algo muito difícil. 3. Verificar se as necessidades foram compreendidas com exatidão. Eu achei assim, eu fiquei imaginando, né? É bem exaustivo. Por quê? Todas as vezes em que você estiver praticando a comunicação não violenta, seja com quem for, aonde for, em que momento for, todas as suas necessidades que forem expressadas, você deverá pedir para que o outro repita o que ele entendeu. E vice-versa. Por exemplo, alguém fala assim, você é muito controlador.
você é muito controlador, você não me deixa fazer nada, porque eu estou me sentindo sufocada, porque... Tá, então a pessoa está colocando certos julgamentos, né, te culpando de certas coisas que ela está sentindo, mas ela não colocou a real necessidade dela. Então, se você está com a orelha da CNV, a compreensão seria: então você está querendo dizer que se sente sufocado com o jeito, com o meu comportamento, e que você precisa de mais espaço para você? É isso que você quis dizer? Ah, é isso. Ou não, não é isso. Porque normalmente nós só culpamos. Você é isso, você é aquilo, você não fez isso, você não fala isso, você não é romântico, você não é carinhoso. Tá, então você está querendo dizer que a forma com que eu tenho tratado você não tem sido carinhosa ou atenciosa o suficiente, e que isso tem feito com que você se sentisse não amado? É isso. Entende? Assim, é mais ou menos essa dinâmica. Eu acho que é exaustivo no começo, até você habituar, né? A gente se habituar com essa nova forma de se comunicar. Eu acho que é exaustivo. Porém, é extremamente necessário que ambas as partes compreendam o que o outro está falando, para que a resolução da comunicação seja estabelecida. Do contrário, se o outro não compreendeu o que está sendo dito, o que está sendo a necessidade sentida pelo outro, vai ficar somente na culpa, entende? Vai ficar um rebatendo a questão com o outro. Então é bem interessante que seja compreendida com exatidão a necessidade um do outro. 4. Oferecer empatia, de que as pessoas precisam parar para ouvir as necessidades dos outros. Então, quando a gente para realmente ouvir, não julgar, porque quando o outro está falando, o que nós costumamos a fazer é o quê? É julgar o que o outro está falando. Então, tem uma pessoa falando, se abrindo com vocês, e a gente está, ai, nossa, mas que carência, nossa, mas que chatice, ai, mas, nossa, que... Entendeu? Isso não é ouvir, isso é julgar. É realmente você se despir de si, né, das coisas que a gente carrega, desses preconceitos que a gente carrega, porque a gente carrega muito preconceito, né? E ouvir o outro de fato e verdade o que ele está dizendo. Quando a gente se compromete a tentar compreender mesmo o outro, sabe? A ouvir o que ele está querendo dizer. E quando isso acontece, a gente sente uma espécie de conexão, ter esse elo, essa conexão, entendeu? Quando a gente se compromete a se conectar com o outro, muitas das coisas acontecem e se transformam. Não que seja fácil chegar nisso, tá? Não, a CNV é muito, muito além daquilo que parece ser. Quinto, traduzir as soluções ou estratégias propostas para uma linguagem de ação positiva. Então, eu falei as minhas necessidades, você falou as suas necessidades, nós compreendemos com exatidão tudo que um outro quis dizer, nós nos propusemos a ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa que está se comunicando, o outro também, tá? A gente se entendeu, tá? E agora, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para levar isso de uma forma melhor, de uma forma mais positiva, que não seja tão agressiva? O que a gente pode construir a partir de agora? Aí é onde são feitas as propostas e estratégias, né, para a resolução do conflito. É muito bacana. Isso aqui, com certeza, vou ter que estar sempre dando uma olhadinha para ver aquela lição de casa que todo dia você precisa, né, dar uma espiada. E é muito louco porque, assim, quando a gente se propõe a se comunicar de uma forma não violenta, parece que todas as coisas possíveis e imagináveis começam a acontecer
E daí é meio frustrante, né? Porque você fala, poxa, acabei de ter essa leitura, acabei de me colocar à disposição de mudar, de me transformar. Claro que, né, não é de uma hora para outra, mas parece que você não capta. E daí quando você vê, você está fazendo tudo aquilo que você tinha se proposto a não fazer. É terrível. Mas eu gostei muito do livro porque o Marshall, ele fala justamente isso. Ele não se coloca simplesmente como um entendido da situação, né? Como um profissional da situação. Ele se coloca como participante. Todas as vezes quando ele se propõe a mediar, né, uma conversa conflituosa, ele aprende muito com isso, né? E ele também tenta colocar de lado os julgamentos que ele faz. E ele coloca que assim, ele precisa se lembrar todos os dias que ele tem que viver a comunicação violenta, a comunicação não violenta, né, a CNV, dentro da casa dele, com os filhos dele, sabe, com a esposa dele, com os amigos. Então não é algo que assim, mesmo ele dando treinamento sobre isso, não significa que ele é o expert no assunto. Ele está aprendendo todo dia, constantemente. Ele erra e ele tem que voltar, e ele cai e ele tem que voltar. Então mostra que assim, é vontade mesmo, tá. Obrigada. Pode deixar aqui depois. Que é vontade, que é querer, que é todo dia, é todos os dias, sabe? Então eu gostei muito nesse sentido também de trazer, de ele se colocar na mesma posição que todos nós, assim. Uma outra questão que ele coloca, que eu gosto bastante, ele tem um capítulo que ele fala só sobre a raiva, né? E ele fala que a raiva é um ponto bem marcante para o autoconhecimento, porque a raiva, ela mostra o que está dentro de nós mesmos, né? Então, assim, quando a gente compreende esse sentimento, por que a gente está sentindo, o porquê que ele está acontecendo, porque muitas vezes não necessariamente alguém reagiu ou fez alguma coisa para que nós possamos sentir raiva. Às vezes a gente se deparou com uma situação que a gente viu com outra pessoa, que não tem nada a ver com a gente, que não tem, sabe? E a gente se pegou com raiva, né? Fiquei com raiva daquilo, não gostei daquilo. O que isso quer dizer? Por que esse sentimento mexeu com você? Né? Então, é meio que uma pesquisa interna, e daí é uma forma de assim, descobrir traumas, de você ver que tem traumas, que tem coisas dentro da gente que precisam de ser trabalhadas com mais cuidado, da gente perceber que nós somos julgadores, sabe, e queremos responsabilizar os outros por muita coisa que a gente faz. Enfim, a raiva, né, principalmente a raiva, porque a gente sente com muita frequência, né? Que coisa louca isso. É uma forma de você, é um ponto de autoconhecimento. Não deixar de, não reprimir um sentimento, ele fala isso, né? E é uma coisa que eu concordo e acredito muito. Repressão de sentimentos é construir um problema muito maior lá na frente. Você entender os seus sentimentos, né? Independente se ele seja bom ou ruim, é você procurar se entender e melhorar daqui para frente. Então, eu acho que esse capítulo sobre a raiva eu achei muito bacana. E gostei muito de um capítulo que ele fala sobre a convivência com crianças. Esse me tocou bastante. Eu tenho uma filha de 4 para 5 anos. E ele fala justamente uma coisa que, assim, pra gente reparar se a forma com que a gente se comunica com crianças, né, principalmente com aquelas que estão mais próximas de nós,
é a mesma forma que a gente se comunicaria com outras pessoas. Principalmente nas situações de conflito, se é a mesma forma que você se comunicaria com outras pessoas. Existe uma diferença muito grande. E daí ele nos faz refletir de que por que nós deixamos muitas vezes de considerar que uma criança precisa ter as suas necessidades atendidas ou interpretadas como a de um adulto. E eu fiquei bem tocada com esse capítulo, mas é muito bom. Enfim, é necessário ler o livro para que você tenha entendimento mesmo, para que veja como é interessante, como seria bom se todos nós conseguíssemos conversar sem tanta briga, se não houvesse tanta picuinha, sabe? Porque às vezes a gente deixa de ter uma boa relação com as pessoas e é justamente por coisas pequenas na comunicação. Então, se você gostou, curta, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com outras pessoas que precisam também de comunicação não violenta. Deixe seus comentários aqui sobre o que você acha sobre esse assunto, o que você entende, enfim, se já leu o livro. E espero vocês no próximo vídeo. Obrigada. Até mais.